Boa noite, Dri. Bom dia, gente. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E com você, minha irmã? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bênção, que bênção. Consegui ontem, Dri, realizar a comemoração dos 50 anos de casado da minha mãe e do meu pai. Tava aqui imaginando. Emoção, né? Nossa, foi muita emoção, foi muito lindo. Foi assim, foi um momento profético mesmo, foi muito bonito. Depois, quando o vídeo ficar pronto, eu vou postar para vocês poderem pegar um gostinho do que aconteceu ontem, né, na minha família. Mas foi muito lindo. Depois o pastor veio falar comigo, o pastor da igreja da minha mãe, né? Ele veio falar comigo e ele falou: Olha, você não imagina como eu senti Deus nesse lugar. Como você é uma mulher de Deus. Eu falei assim: Amém, pastor. Nós somos do Senhor, né? Ele falou assim: Não, minha irmã, você não tá entendendo. Você levantou um altar. Você levantou um altar aqui ao Senhor para que os casamentos, as famílias sejam estruturadas. Nossa, ele falou tanta coisa, sabe? Foi muito bonito. Foi muito emocionante, teve muito choro, teve muito abraço, teve muita alegria. Amém. Foi lindo, foi lindo. E eu voltei ontem ainda para casa, que a gente tinha compromisso aqui na Baixada. Cheguei, era 4h30 da manhã. Nossa, imagina, eu fiz uma festa em 5 dias, gente. Então é muito cansativo. Hoje eu tava, assim, muito exausta. Mas eu falei, Senhor, eu tenho compromisso com o Senhor. Levantei, tomei meu banho e tô aqui pra gente estudar a palavra de Deus, né? E foi lindo, foi lindo. Depois eu vou postar pra vocês verem. Tava falando aqui com a Adri que ontem eu consegui realizar, né, o propósito que eu vim no meu coração de honrar meus pais, de honrar meu pai e minha mãe, pelos 50 anos deles de casados, né, bodas de ouro. Então foi assim muito emocionante, foi assim uma bênção mesmo. Tinha bastante gente e todos foram abençoados também ali, né, pela palavra que foi ministrada, por tudo que a gente fez ali. E pessoas assim que estavam ali depois veio falar comigo. Nossa, eu estava pensando em desistir do meu casamento e agora eu tô confusa porque Deus falou comigo. E eu falei assim, então ore, ore que o Senhor sabe o que é melhor para o casamento, né? O inimigo ele tem investido muito, né? Muito mesmo para destruir as famílias, destruir os casamentos, destruir a base, né? Porque a base é pai e mãe, a base é a família. Mas nós, graças a Deus, temos recebido a graça do Senhor de estarmos fortalecendo, né, a nossa família, explicando, na verdade, o que de fato é um namoro, o que de fato é essa instituição santa que o Senhor estabeleceu entre homem e mulher. E, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui hoje para estudar a palavra. Estou cansada, mas não importa. O importante é eu receber o meu maná diário aqui do Senhor. Como, minhas irmãs, como dessa vez foi diferente ali na casa da minha mãe. Sempre quando eu vou para lá, vem bastante coisas, né? É problema de cá, problema de lá, é uma reclamação daqui, uma reclamação dali. E o que eu percebi é que Deus, ele tem me dado o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Nenhum momento a minha alma ficou aflita, ficou com a Nia, Regina, que me conhece um pouco mais de perto, sabem do que eu tô falando, né? Mas em nenhum momento a minha alma ficou abalada, ficou atribulada dentro de mim. Em todo momento eu mantive o domínio próprio, em todo momento eu tive ali o equilíbrio para lidar com todas as situações, e o nome do Senhor foi glorificado. E glória a Deus por isso. E eu tô vendo que é por conta dos estudos, né? É por conta da ação do Espírito Santo na minha vida, é por conta da descauterização da minha mente, através da palavra, através da limpeza da palavra. Então, de fato, vale muito a pena. E por isso eu estou aqui hoje. Cheguei, era 4h30 da manhã e só consegui dormir 2 horinhas, mas estou aqui para a glória de Deus, para estudar mais um pouco da palavra, do manazinho do Senhor. Amém, minhas irmãs?
Glória a Deus por isso. Obrigada pelas orações, né? Quem sabia que eu ia estar lá, Regina, a Nia, eu sei que elas me cobriram de oração. Obrigada, Deus abençoe. E depois eu quero postar o vídeo para vocês verem como foi esse momento. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu voltei com sensação de missão cumprida. Missão cumprida, essa é a palavra que me define hoje. Missão cumprida. Honrei os meus pais, levantei esse altar na minha família, esse altar que eu levantei ao Senhor contra tudo o que destrói a família, tudo que destrói os relacionamentos, tudo que destrói até um namoro mal construído, né? Nós ministramos lá que o namoro não é ter relação sexual. O namoro, ele é um preparo, né? Ele é um conhecer um do outro para que estabeleça uma vida juntos. Então foi lindo, foi lindo, foi lindo. Amém? Obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Bom dia para todas que entraram aqui, que estão aqui no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. E bora para mais um estudo. Ó, a Rei escreveu aqui, Deus é bom o tempo todo. Imagino como foi. Imagino como foi lindo. A Adri escreveu, imagino como foi lindo tudo, para a glória de Deus. Quero ver depois, vocês vão ver. E eu vou também, além da filmagem, né, vou mandar fazer um álbum. Minhas irmãs, não teve quem não se emocionou. Foi lindo, lindo, lindo. Não teve quem não se emocionou lá. Foi, assim, maravilhoso. Eu louvo a Deus, a Lohana, ela deve estar exausta, tadinha. Não ela correu comigo a semana inteira. Não sei, acho que ela deve estar capotada hoje. E ainda recebendo visita, né, que nós ficamos na casa dela. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha filha, que se não fosse ela correr comigo para todos os lados, deixar até as coisas dela para fazer, talvez não teria conseguido. Mas glória a Deus por isso. Deus levantou muitas pessoas, minha cunhada, meus parentes lá que se levantaram para me ajudar e aconteceu, graças a Deus. Amém? Vamos orar para a gente entrar no nosso versículo 7 de hoje, de Gênesis, onde nós vamos falar sobre a justiça de Deus e a consequência do pecado, né? Quando Deus diz basta, o juízo divino e as consequências da desobediência vêm. Então, Deus, ele é longânimo, Deus, ele é tardio em se irar, mas quando ele fala assim, basta, né? Aí o juízo dele cai e também as consequências da desobediência. E eu vou até testemunhar sobre isso que aconteceu comigo ontem, lá na hora do acontecimento. E antes, eu observei na hora que antes eu agiria de uma forma e o Espírito Santo me conduziu a agir de outra forma. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, te engrandecer, Senhor, porque quem nos sustenta é o Senhor, porque a nossa dependência está em Ti, Senhor, e por isso nós temos conseguido prosseguir, por isso nós temos conseguido crescer, por isso nós temos conseguido, Pai, alinhar a nossa vida no Senhor, por conta da nossa dependência em Ti. Porque a Tua palavra mesmo diz, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Então é nisso, é nessa confiança que nós estamos aqui, crendo que contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. O Senhor está conosco e nada, absolutamente nada, poderá ser contra nós. Senhor, eu quero te louvar essa manhã, te engrandecer pela minha vida, pela vida das minhas irmãs, pelo que aconteceu ontem ali na minha cidade natal, onde o Senhor me abençoou para que os meus pais fossem honrados e todas as pessoas que estavam ali naquele lugar recebessem uma porção do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que eu nada mereço, que toda a honra desse evento, toda a glória, todo o louvor, eu quero entregar a Ti. Eu quero entregar a Ti tudo o que aconteceu ali ontem. E tudo que foi louvável, tudo que foi de boa fama, tudo que foi honesto, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Continue nos abençoando aqui nesse estudo, que o Teu Espírito venha sobre nós, ilumine as nossas mentes, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito, porque nós sabemos que sem o Teu Espírito, Pai, nós também não podemos entender nada. Sem o Teu Espírito serão apenas palavras vagas que iremos falar, mencionar
e não haverá mudanças em nossas vidas. Mas quando há a ação do Teu Espírito, Pai, as nossas vidas mudam, nossas mentes mudam, nossas mentes são abertas, aquilo que estava no caos, ele vem se organizar, aquilo que estava confuso vem ficar claro, aquilo que estava desorganizado vem ser colocado em ordem. E nós te louvamos por isso, porque nós sabemos que é só o Teu Espírito que pode fazer isso. Então, Pai, em nome de Jesus, colocamos aqui as nossas vidas nas Tuas mãos, colocamos essa palavra, esse versículo, capítulo 6, versículo 7 de Gênesis. Venha discernir para nós o que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai. Deposita em nossa mente, em nosso coração, a porção do maná de hoje, de manhã. Muito obrigado, Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, os nossos entes queridos e nos abençoa, Pai, com mais um dia diante da Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. A minha prima não entrou também, deve estar. A Fabiola também estava presente. Ela também foi, veio falar comigo que foi uma bênção, foi muito abençoador. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, como eu já disse aqui, sobre a justiça de Deus e a consequência do pecado. O nosso tema, né, é quando Deus desbasta o juízo divino e as consequências da desobediência chegam. Então, nós vamos, a nível de introdução aqui, pensar um pouquinho no momento em que Deus decidiu agir, né? No momento, esse versículo fala exatamente sobre isso. E nós vamos imaginar agora um juiz, né, que por muito tempo observa criminosos cometendo injustiças, sem punição. Ele espera, ele dá chances, ele adverte, mas chega um momento em que a justiça precisa ser feita. Agora pense, até onde vai a paciência de Deus? Olha só, até onde vai a paciência de Deus comigo e com você? Até onde vai a paciência de Deus com a humanidade? Até onde vai a paciência de Deus com os injustos, com aqueles que cometem maldade, aqueles que cometem atrocidades, aqueles que fazem coisas que quando chega aos nossos ouvidos a gente fica aterrorizado. Então, até onde que vai a paciência de Deus? O texto bíblico de hoje vai falar assim, Gênesis 6, versículo 7, vai dizer assim: Então disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse versículo, ele revela que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. São dois atributos de Deus importantes, porque muitas pessoas pregam só que Deus é amor, amor, amor e amor. Mas não prega que Deus também é justiça, Deus é justo, ele vê todas as coisas, ele sabe da intenção do coração de cada uma de nós, ou de cada um que existe no mundo. Ele sabe a intenção com que foi solta aquela palavra, que foi feito aquele comportamento. Ele sabe. E a pergunta para mim e para você hoje é: como chegamos ao ponto onde Deus decide julgar essa humanidade? O que isso pode nos ensinar sobre o caráter de Deus? Quando nós vamos para o original, nós vamos entender o que esse versículo está nos revelando. Ele começa assim: destruirei da face da terra o homem que criei. Essa palavra aqui no hebraico, destruir, ela significa exterminar completamente, apagar ou varrer. E isso nos mostra que o juízo de Deus, ele não é impulsivo, mas ele é definitivo e irresistível quando o pecado atinge o seu limite extremo. Uau, Angelita, eu não sabia disso. Eu não sabia que o pecado, ele tem um limite extremo. Sim, para Deus,
que é onipotente, onipresente, onisciente, ele tem um limite para mim e para você. A Bíblia vai falar, se eu não me engano, lá em Apocalipse, sobre quando o cálice de Deus transborda, né? Ou seja, quando a paciência de Deus se acaba com aquilo que eu e você tem cometido. Nossa, Angelita, então existe isso? Sim, existe isso. Deus está nos chamando o tempo todo ao arrependimento. Ele está falando, Angelita, muda de comportamento. Angelita, muda seus pensamentos, muda suas palavras, muda suas ações. Deus, o tempo todo, ele está nos falando, ele está nos chamando à mudança, ele está nos chamando à santificação diária. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de mudar. Mas, muitas vezes, nós não estamos atendendo o Senhor, não estamos obedecendo ao Senhor, porque sabemos que aquela palavra que nós falamos que fere o outro, isso é um pecado, e Deus, ele não se agrada disso. Sabemos que aquele comportamento de ira, de raiva, de descontrole, ele não agrada a Deus, porque ele nos destrói. Esse tipo de comportamento, que é a ira, a raiva, né, o descontrole emocional, o descontrole no falar, o descontrole no agir, isso é algo que fere o coração de Deus, mas também nos destrói. Isso destrói as nossas emoções. Então, nós podemos perceber que Deus, ele tem um limite de tempo para que a gente se arrependa e muda. Nós que estamos aqui no Clube da Bíblia, hoje estamos em 12 pessoas aqui, 13 comigo, 12 pessoas. Então, ele é, né? Ele é uma pessoa, Deus, ele tem um tempo, né, para mim e para você. A pergunta é, quanto tempo nós temos ainda, né, para se arrepender daquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Então, nós vamos perceber aqui no texto que Deus, ele não vai agir comigo e com você ou com a humanidade por raiva, mas ele age por justiça, né? O versículo vai continuar dizendo assim, porque me arrependo de os haver feito. Como em Gênesis 6:6 que nós aprendemos a palavra em hebraico, que é Natchan, que significa o lamento profundamente. Não é que Deus errou, não é que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O arrependimento de Deus aqui não significa que ele cometeu um erro, mas que ele sente profunda tristeza pelo caminho que eu e você escolhe errado, pelo caminho que a humanidade escolheu ali naquele momento da história errado. E isso vai provar que Deus não tem prazer no juízo, mas ele deseja salvar. Mas quando não há o arrependimento, a justiça de Deus é necessária. Então olha só como que isso é profundo. Esse versículo ele está nos mostrando que Deus ele não tem prazer no juízo. Ele deseja o quê? O desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que todos se arrependam, é que todos mudem o comportamento, o sentimento, o proceder, o falar, o ouvir, né? O agir. A expectativa de Deus é essa para nós, para todos nós. Mas, quando não há esse arrependimento, a justiça de Deus chega. Ela é extremamente necessária. Então, qual que é a lição espiritual que a gente vai tirar para nós hoje desse versículo? É que o juízo de Deus sempre vem acompanhado de oportunidades de arrependimento. Guarda essa frase. O juízo de Deus, ele sempre vem acompanhado de oportunidades de arrependimento. Mas há um limite para a paciência de Deus. Deus, ele tem um limite estabelecido. Olha, o meu limite para esse pecado da Angelita vai ser até aqui. Depois disso, eu vou estabelecer o juízo sobre a vida dela. Olha, eu cheguei até a estremecer aqui meu coração. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso comportamento. Nos ajuda a se arrepender o quanto antes. Então, nós vamos perceber aqui, agora um pouquinho, de como o pecado nos torna insensível espiritualmente. Nós temos observado isso e estudado isso através da neurociência. O que é a neurociência? A neurociência, ela estuda o comportamento da nossa mente
como a nossa mente, ela reage sobre cada comportamento repetitivo que nós temos e sobre cada palavra de renovo que entra na nossa mente. Então, nós vamos perceber que a neurociência, ela vai mostrar que alguns estudos feitos como experiência, eles vão mostrar que as ações repetidas, elas vão moldar o nosso cérebro. Nós precisamos entender muito bem isso. Quando nós repetimos ações, nós vamos moldando o nosso cérebro. E essa repetição, ela vai criando padrões de pensamento e hábitos que se tornam difíceis de quebrar. Então, nós vamos perceber que o pecado, ele não destrói apenas a alma, ele vai mudando a forma de como pensamos e agimos. Ou seja, igual eu tenho repetido aqui, né? Nós temos dado exemplo de mentira, de iras, né? De falta de controle, né, emocional. Então, quando a gente vai repetindo esses comportamentos sem identificar eles, falar, não, esse comportamento ele não está alinhado aqui com a palavra de Deus. Eu vou contar um pequeno testemunho do que aconteceu ontem, né? Para quem não conhece, eu tenho um irmão que ele é o do meio, ele é 1 ano mais novo que eu, e esse irmão, ele é um ouro de pessoa. Ele é uma pessoa que, se ele puder arrancar o coração dele e dar para as pessoas, ele dá. Só que ele faz mal para ele mesmo, né? Ele já faz muitos anos que ele é dependente químico e ele se autodestrói. Porque ele vai lá, ele trabalha, ele ganha o dinheirinho dele, mas ele vai lá e compra tudo nessas porcarias para poder usar. Então, ele é um usuário. E ontem ele estava lá na comemoração, na celebração dos meus pais, e eu falei pra ele, ô meu irmão, escreve uma cartinha ou fala alguma coisa pro pai e pra mãe, né? É tão importante esse momento, tal. Ele, tá bom, tá bom, tá bom. E quando chegou bem no momento da comemoração, eu só vi ele passando assim lá no fundo, pegando a bicicletinha dele e saindo. E eu ainda peguei e falei no microfone. Não sei se vai sair isso, mas eu falei: volta aqui, vem aqui, deixa essa bicicleta aí, vamos, vem aqui, vem aqui. E ele acabou saindo, né? E eu peguei e olhei pros convidados e falei assim, olha, nem tudo é perfeito, né? E continuei ali falando. Só que aqui ali naquele momento, mas me deu um aperto no meu coração, eu falei assim, meu Deus, até quando, né? Depois que eu passei já o microfone pro pastor. E eu falei, Senhor, até quando, né? Até quando? E quando eu comecei a falar até quando, o Espírito Santo falou para mim, ora por ele. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, orar por ele, que eu vou orar o que agora, com meu coração desse jeito atribulado? E aí o Senhor falou para mim, ora por ele e peça para que o Senhor o perdoe pelo que ele tá fazendo, porque ele não sabe o que tá fazendo. E ali eu comecei a orar em espírito, pedindo pro Senhor, Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que tá fazendo. Ele tem uma oportunidade aqui de honrar os meus pais. Ele tem uma oportunidade aqui de fazer algo para ficar aqui marcado, registrado, porque um dia, quando ele ver esse vídeo, ele vai se arrepender desse momento, mas perdoa ele. Perdoa eles. E aí meu sentimento foi mudando dentro do meu coração, foi mudando. E aí, depois, analisando a situação, eu fui perceber o quanto o Espírito Santo está me conduzindo em cada acontecimento que acontece na minha vida. E isso, minhas irmãs, é para a glória de Deus. É porque o Senhor está tendo misericórdia da minha vida. É porque o Senhor está olhando profundamente para o desejo do meu coração e está me capacitando. Porque o que eu tenho pedido para Deus é assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu quero que o Senhor conduza cada passo meu. Eu quero que a minha amizade principal seja com o Senhor. Eu quero ter prazer no meu relacionamento contigo a cada dia. Que o Senhor me acorde, que o Senhor me chame para falar com o Senhor. Então, é um testemunho pequeno, aparentemente, mas que mudou dentro de mim aquele momento e aquela circunstância ali. E também foi algo que eu lembrei do que eu aprendi lá no curso Abençoando Gerações, né? Do Veredas Antigas, Abençoando Gerações,
Porque eu não murmurei ali a respeito do meu irmão, mas sim eu abençoei ele. E aí o Senhor Deus trouxe ao meu coração: esse é o comportamento que Jesus tinha. Esse é o comportamento que o meu filho amado tinha aqui nessa terra. O meu filho, ao invés de amaldiçoar, ele se compadecia das pessoas. Ao invés de amaldiçoar, ele intercedia pelas pessoas. Ele foi o maior intercessor. E ali meu coração de novo encheu de paz, de alegria. E aí depois, num outro momento, onde que eu encontrei ele sozinho, se fosse a outra Angelita, teria já ficado com raiva dele ali. E eu falei assim: ô meu irmão, por que que você não participou? Aí ele falou assim: ô minha irmã, eu tenho vergonha. Ele falou desse jeito. E aí eu falei assim: você perdeu a oportunidade, mas tá tudo certo. E aí não briguei, não teve discussão, não teve nada. E ele percebeu, eu acho que ele percebeu o meu comportamento, porque se fosse em outro tempo, eu teria brigado, teria falado alguma coisa pra ele, teria até entristecido o coração dele. Amém? Então é assim que o Espírito Santo nos conduz, minha irmã. É assim que o Espírito Santo nos conduz. E é isso que nós temos buscado aqui, né? Esse relacionamento profundo com o Senhor e entendendo tudo que o pecado devastou, tudo que o pecado destruiu dentro de nós e que precisa ser reconstruído e que precisa, né, de fato, nós dependermos do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos religiosas, nós falamos que nós temos relacionamento com Deus, nós falamos que nós sabemos a palavra, mas, minhas irmãs, sem ação do Espírito Santo de Deus, nada acontece. A Adri me mandou se eu não me engano, foi no Instagram. Depois, Dri, se você puder postar aqui no grupo aquilo que você me mandou do Instagram, falando sobre o Espírito Santo, poste aqui, porque aquilo ali é um fato real. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, nós continuamos sendo religiosas. Nós precisamos entender que por nós mesmos nós não conseguimos, nós precisamos buscar o Senhor em oração, né? Buscar o Senhor em oração. A Adri escreveu aqui: glória a Deus, que lindo mover de Deus. Com certeza ele percebeu, sim, eu creio. Deus está trabalhando no coração do seu irmão através das suas atitudes. Eu creio nisso também, Adri. Porque as nossas atitudes, elas falam muito mais do que palavras, né? E um outro detalhe também, tudo que dá para ele vende, né? Para poder fazer o uso dele, né? E ele gosta muito de tênis, daquele tênis da marca Mizuno. E eu peguei e quando eu cheguei lá, Deus colocou no meu coração para me comprar um tênis para ele, desse. E esse tênis é caro, é caro. Aí fomos numa loja lá, fomos não, eu falei para ele: vai lá e escolhe o seu tênis. Pode escolher, que depois eu vou lá pagar. Aí ele foi lá, escolheu o tênis e eu fui lá e comprei o tênis para ele. E ele não vendeu. Ele não vendeu o tênis. E ele ficou com o tênis lá todo lá, assim, se sentindo amado, né? Se sentindo amado. Então eu falei assim: ele não vai vender. Algumas pessoas falaram para mim: você tá comprando esse tênis caro, ele vai vender. Eu falei: não vai vender. Ele não vai vender esse tênis. E aí ele tava com o tênisinho dele lá no pezinho dele, andando todo estimando lá. Glória a Deus por isso, né? Que eu pude fazer isso pelo meu irmão, pude fazer isso pela minha família. É esse, Dri. É esse mesmo. Depois, minhas irmãs, esse vídeo é muito curto, mas depois quando vocês puderem, assistam esse vídeo. Esse vídeo ele é bem profundo. Ele fala bastante com a gente, explicando, né, sobre a ação do Espírito Santo em nós. Se não é o Espírito em nós, não há arrependimento. Se não é o Espírito Santo em nós, não há descauterização da nossa mente, porque tem muitos pecados que eles cauterizam a nossa mente. O que é isso, Angelita, cauterização da mente? É aquele pecado que você está cometendo, mas que você já se tornou normal para você. É aquela ação que você repete toda vez, por exemplo, a mentira, a ira, o descontrole, né? Quem aqui tem descontrole, não tem domínio próprio, não respira quando vem aquela adversidade,
não respira. E eu vou falar para vocês, minhas irmãs, que eu tô começando a ter domínio próprio agora. Eu pensava que eu tinha, mas não tinha, porque meu coração, dentro de mim, ficava atribulado. E eu creio que eu só estou tendo, né, essa bênção na minha vida por conta da graça do Senhor, primeiramente, de estar me posicionando aqui nos estudos da palavra e na oração. Porque sem isso, sem estudo da palavra e sem oração, não há comprometimento, não há a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele quer, né? Ele quer nos ajudar, ele quer nos direcionar, ele quer nos levar a ter uma vida abundante, porém, ele é educado. O Espírito Santo, ele não vai entrar em algo que eu não quero que ele entre. E ele não vai entrar em algo que eu chego ali no meu joelho e falo da boca para fora. O Espírito Santo, ele conhece quando eu quero de fato alguma coisa. E a Bíblia fala que nós temos que buscar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e dizer ao Senhor: Senhor, realmente eu quero isso. E lá no fundo do nosso coração, desejar, né? E quando há isso, quando o Espírito Santo, de fato, ele faz essa ação no nosso coração, aí há a realização do arrependimento e nós podemos receber a graça de confessar aquilo que nós estamos falando e rejeitar aquele pecado. Eu não quero mais, Senhor, ser atribulada. Eu não quero mais ser uma mulher ansiosa. Eu não quero mais ser uma mulher que grita, que briga, que xinga. Eu não quero ser uma mulher descontrolada. Eu não quero ser uma mulher que, ao invés de abençoar minha família, eu amaldiçoo, né? Então, de fato querer, Senhor, eu não tenho ainda esse querer 100%, transforma no meu coração esse querer. Então é dessa forma, amém? A irmã Lúcia escreveu aqui, ó, estou tentando melhorar a cada dia, amém, irmã Lúcia, amém, essa atitude é nobre, porém, vá aos pés do Espírito Santo, é Ele que nos capacita, é Ele, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Às vezes a gente tenta mudar por nós mesmas e aí nós ficamos com aquele lobo, né? Preso dentro do nosso coração, em pele é o lobo em pele de cordeiro, né? O cordeirinho, parece que a gente é aquela ovelhinha por fora, né? Mas por dentro tá o lobo lá gritando a todo momento, sem controle, sem a paz que excede todo entendimento. Então nós precisamos entender, minhas irmãs, que o convencimento e a mudança ela só vem pela ação sobrenatural do Espírito Santo, não há outra forma. Nós precisamos entender o papel do Espírito Santo, né, na nossa santificação, na nossa transformação diária. Então, nós estamos aqui pensando sobre o pecado e a insensibilidade espiritual que ele causa em nós, né? Então, quanto mais uma pessoa vive no pecado, mais difícil se torna reconhecer o erro e buscar o arrependimento. Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa ali, a pessoa ela não percebe que ela está no erro e a gente tenta, olha, você está fazendo isso. Olha, o que a Bíblia diz é isso, mas analisa a sua vida, vê se está de acordo. E a pessoa, não, eu tô certa, eu tô certo, né? Então, a gente pode ver ali os exemplos práticos que a gente tem tido aqui, né? Por exemplo, um ladrão que rouba pela primeira vez, ele sente ali primeiro culpa, sente medo, né? Mas se ele continua fazendo esse ato, se ele continua roubando, o cérebro dele vai se acostumando com isso e ele não sente mais nem remorso, né? Nós passamos por um momento agora lá também na minha cidade, onde que esses dependentes pediram água na casa da minha tia abriu o portão, eles pediram água, na verdade meu tio que atendeu o portão, quando ele foi para dentro pegar água, eles pegaram e roubaram a chave do portão. E aí meu tio não percebeu, fechou o portão, entrou para dentro de casa. Quando foi à noite, eles entraram lá na casa do meu tio, que é idoso, né, que já é de idade, e fizeram um limpa na casa. Um limpa na casa. E aí a gente fica
fica assim, meu Deus do céu, né? Como que pode uma pessoa ter essa capacidade de roubar? E depois nós descobrimos que eles roubaram o liquidificador, roubaram air fryer, roubaram secador de cabelo, fizeram limpa, sabe? Em itens assim pequenos que eles conseguiam carregar. E aí, depois, o meu irmão, que conhece todos os lugares onde eles vendem, foi com o meu primo, que é filho desse casal de tios meu, e foram lá e recuperaram todas as coisas. Sabe por quanto que eles vendem, minhas irmãs? Esses itens que eles roubam da casa das pessoas, eles vendem por 10 reais, 15 reais. Olha só a que ponto que o mundo chegou. E aí, graças a Deus, meu irmão foi com meu primo, conseguiu recuperar tudo. E olha só a humilhação. Você comprar ali do suposto fornecedor, né? Você comprar aquilo que já era seu. Olha só. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse mundo, não sei aonde que a gente vai chegar. Você tem que comprar aquilo que era seu. Mas enfim, o Senhor tá vendo tudo, né? O Senhor tá vendo tudo. E existe um alerta para mim e para você aqui nesse versículo de hoje, né? Eu e você, nós podemos estar tão acostumadas com algum pecado que já não sente mais a correção de Deus, que já não ouve mais a voz do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos perguntar, Espírito Santo, esquadrinha o meu coração. Existe alguma parte da minha mente que está cauterizada? Existe algum comportamento meu que não tem te agradado e eu tenho continuado a fazer, não tenho ouvido o Espírito Santo, né? E aqui existe um perigo, né? Do perigo que é o quê? Brincar com a paciência de Deus, né? Você já viu alguém quando ignora os sinais de alerta de um problema? Um carro que começa a fazer um barulho, mas muitas vezes a pessoa continua dirigindo aquele carro até o motor fundir. O mesmo acontece com a nossa espiritualidade. Deus dá sinais, ele envia alertas, ele levanta pregadores, ele traz correções. Mas se eu e você ignora tudo isso, vai chegar um ponto em que o juízo de Deus será inevitável. E a pergunta para mim, para você hoje é: eu e você estamos ouvindo os alertas de Deus ou nós estamos ignorando esses sinais? Nós podemos ver aqui, né, como que esse versículo se aplica, né, na nossa vida. Primeiro ponto, como que esse versículo se aplica na nossa vida, é nós entendermos quanto Deus é gracioso, quanto Deus ele é amoroso, mas o quanto Deus ele também é justiça, né? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para mim e para você é que Deus ele sempre avisa antes de agir. Hoje, se nós estamos aqui, eu e você está aqui, Deus está nos avisando. Ele está avisando que vai vir um juízo, que vai chegar um momento que nós vamos ser julgadas, principalmente pelas nossas palavras, né? A nossa palavra é o quê? É aquilo que a gente imagina na nossa mente, sente no nosso coração. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de Deus, ele vai falar das coisas de Deus. Se o meu coração está cheio das coisas do mundo, ele vai falar das coisas do mundo. Entende? É simples assim. Então, o primeiro ponto que nós vamos entender aqui do que esse versículo está nos ensinando hoje é que Deus sempre avisa antes de agir. Então, antes do dilúvio ali, que é o contexto que nós estamos estudando, Deus ele levanta Noé para pregar o arrependimento, né? Se nós formos para 2 Pedro 2,5, vamos ler o que está escrito lá. 2 Pedro 2,5. Quem quiser deixar anotado aí, deixe. 2 Pedro 2,5. Tá dizendo assim, ó. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queria saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas.
Então imagina, naquele mundo super povoado que tinha, Deus salvou apenas 8 pessoas. 8 pessoas. Quantas pessoas Deus vai salvar nesse próximo julgamento que terá? Que será a vinda do Senhor Jesus. Será que será só 8 pessoas? E se for só 8 pessoas, será que eu e você estaremos nessas 8 pessoas? Minhas irmãs, isso aqui é muito sério. É muito sério. Porque nós estudamos a descendência de Caim e nós estudamos a descendência de Sete. E ali na descendência de Sete, nós percebemos que começou-se a invocar o nome do Senhor. Na nossa mente, pelo menos na minha, eu fiquei pensando, nossa, começaram a se invocar o nome do Senhor, então eles começaram a ter um relacionamento sério e profundo com Deus. Mas por que eles não foram salvos? Toda a descendência de Sete. Se bem que Noé aqui é da descendência de Sete. Porém, por que toda a descendência de Sete não foi salva? Foi apenas 8 pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Apenas 8 pessoas foram salvas. Então, isso daqui é um alerta para nós. É um alerta para que eu e você possamos estar atentas sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. Então, nós vimos aqui o perigo, né, da gente brincar com a paciência de Deus. O juízo de Deus, ele nunca vai vir sem aviso sobre as nossas vidas. Deus, ele está sempre dando uma chance de mudança. Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos aplicar aqui na nossa vida. Deus sempre avisa antes de agir. Ele está avisando eu e você hoje. Esse texto não está distante do nosso dia a dia, do nosso momento contemporâneo aqui hoje. Ele está presente, Deus está nos chamando, Deus está nos avisando. Eu quero que você substitua toda vez que eu falar o meu nome aqui, você substitua pelo seu nome. Então Deus está falando, Angelita, observe o seu comportamento. Angelita, olhe para dentro de você, Angelita. Como está as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Será que se eu chamar você hoje, será que você está entre os 8 que foram salvos? Então hoje, eu e você, minhas irmãs, estamos sendo chamadas. Olha como que o livro de Gênesis, ele é rico. Ele já está apontando, né, para uma vida de santificação. Ele já está nos ensinando, né? O segundo ponto é que o pecado, ele tem um limite. Quem sabia aqui que o pecado tem um limite? Escreve aqui para nós. Ó, a Adri colaborou aqui. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio, sempre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamando a justiça e mais 7 pessoas. Glória a Deus, Adri, obrigada por ter colocado. Então, o segundo ponto aqui é que o pecado tem um limite. Quem sabia que o pecado tem um limite? Quem é que sabia? Escreve aqui para mim, quem puder. Então, embora Deus seja paciente, há um ponto em que ele precisa agir com justiça. Hoje, muitos vivem como se Deus nunca fosse julgar as suas ações. Mas a Bíblia, ela ensina que o juízo virá. Isso é um fato. Atos 17, 32 vai falar algo importante porque a gente precisa saber. Atos 17, 32. Atos 17, 32. Deixa eu pegar aqui. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se ajuntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Damares, e mais outras pessoas. Então, olha só, Paulo estava falando aqui do quê, né? A respeito da salvação, né? A respeito da salvação. Toda a pregação de Paulo
foi a respeito da salvação. E toda vez que ele pregava, uns criam, mas outros não criam. E o juízo, ele vai vir. O juiz é certo. E ele vai ser, a Bíblia diz que ele vai ser num piscar de olhos. Mas quando que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Por isso que nós precisamos viver preparadas. O terceiro ponto aqui que nós aprendemos, a aplicação que a gente traz para a nossa vida, é que o único refúgio contra o juízo é o quê? A obediência. Olha só, o único refúgio contra o juízo de Deus é a obediência. Noé, ele foi poupado porque ele obedeceu a Deus. A Bíblia diz que Deus acha graça, né, na vida de Noé. Então, quem se arrepende e anda com Deus não precisa temer o juízo, pois ele está protegido nele. E a pergunta que fica para mim e para você aqui é: eu e você estamos do lado de quem será julgado ou do lado de quem será poupado? Analisa aí sua vida. Será que se Jesus voltasse hoje, será que ele falaria sobre mim e sobre você que ele tem achado graça na nossa vida? Graça sobre nós. Eu achei graça sobre a vida da Angelita. Eu analiso o coração da Angelita e o coração da Angelita, ainda que ela é uma pecadora, ela tem um desejo tremendo de me buscar, de alinhar a vida dela com os meus conceitos, com os meus princípios, com aquilo que eu tenho na palavra para ela viver. Será que o Senhor, ele vai encontrar isso no meu e no seu coração? Como que a gente aplica, então, Angelita, isso na prática? Como evitar, né, essas consequências do pecado? Então, o primeiro ponto, né, eu vou dar aqui alguns passos de como que a gente faz isso na prática. Primeiro ponto, a gente precisa prestar atenção nos alertas de Deus. O Espírito Santo, ele sempre vai nos avisar antes do juízo, né? Ele sempre vai nos avisar antes do juízo. Nossa, meu Deus do céu, eu fui ali na igreja, falou sobre emoções. Agora eu vi um vídeo aqui na internet, falou sobre emoções. Agora eu tô aqui conversando com vocês, tá falando sobre emoções. O que será isso? O que você já acha que é isso? É o Senhor nos alertando. É o Senhor nos chamando a um conserto, né? Então, se Deus tem mostrado algo para mim, para você, nós não podemos ignorar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos nos atentar é prestar atenção nos alertas de Deus. Quantas vezes eu tô conversando com alguma irmã aqui e aí o Senhor, a irmã fala: nossa, eu acabei de ver, acabei de sair do culto e falou exatamente isso. Ou acabei de ler a Bíblia e entendi exatamente isso. Olha só, é Deus alertando a gente. E a gente tem que ter em mente, ó, a irmã Lúcia falou aqui, ó, eu não sabia. Tem muitas pessoas que não sabem que o pecado, ele tem um limite estabelecido por Deus. Deus, ele tem uma paciência limitada, né? Quem mais não sabia disso? Que Deus tem um limite, né? Para derramar, que o pecado tem um limite, né? Que embora Deus seja paciente, há um ponto em que ele precisa agir na nossa vida. Há um ponto em que ele precisa agir. Quem sabia disso? Põe aqui para mim. Segundo ponto, né? Segunda coisa que a gente... Segunda coisa que a gente faz, ó, a irmã Elza também entendeu aqui, entendeu não, escreveu, eu também não sabia. A Ania falou, eu já sabia. Quem mais sabia e quem mais não sabia? Escreve aqui, isso é importante, né? Por quê? Porque quem não sabia, agora sabe, né? Quem não sabia, agora já tem o conhecimento. E quem já sabia, agora reforçou esse conhecimento, né? A segunda aplicação prática aqui. Primeira, o que é? Presta atenção nos alertas de Deus. Segunda, se arrepender antes que seja tarde, né? Deus é misericordioso, mas ele também é justo. O tempo da graça é agora.
Nós não podemos adiar a nossa mudança. Nós não podemos adiar aquilo que o Senhor está nos chamando para conserto. Nós não podemos adiar. Precisamos, Deus, o Senhor falou comigo hoje, Espírito Santo, as minhas emoções, elas estão desorganizadas. Eu tenho muita facilidade de irar, eu tenho muita facilidade para mentir, eu tenho muita facilidade para ser desonesta. Senhor, tira isso da minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajuda a me arrepender, me ajuda a mudar essa atitude. Eu não quero mais ser escrava desse pecado. Isso é arrependimento, né? É buscar o Espírito Santo para que ele venha fazer ação no nosso coração e venha nos trazer o arrependimento genuíno. Só o arrependimento genuíno é que vai trazer a mudança, é que vai trazer a confissão genuína do nosso pecado e que vai ter a purificação. Então, nós precisamos entender isso, né? A Nia falou, eu já sabia. A Fabiola falou, eu não sabia. A Adri falou, eu sabia. A Fabiola falou, eu creio que só há perdão quando há o arrependimento verdadeiro. Exatamente. E o arrependimento verdadeiro, ele só vem através da ação do Espírito Santo. Não tem outra forma, minhas irmãs. Não é eu e você falar assim, eu me arrependo disso. Não é assim que acontece. O arrependimento genuíno, porque o que a Bíblia fala? O Espírito Santo é que vai convencer vocês. Então não adianta eu e você falar, eu me arrependo de ter brigado hoje com meu marido, não vou brigar mais. Não é assim não, minhas irmãs. O negócio é mais profundo. É nós admitirmos o nosso erro diante do Espírito Santo. Espírito Santo, eu admito que eu não tenho controle sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre o meu falar, sobre o meu agir, mas eu quero consagrar isso a ti. Eu quero rolar esse pecado para o Senhor, me purifica disso. Entendeu? A Adriana escreveu aqui, o Senhor muda e transforma aquele que está disposto a mudar. O livro, O Poder da Esposa que Ora. É exatamente. Aqui, o Senhor, ele vai ver a intenção do coração. A pessoa, você já encontrou uma pessoa que reclama. Ai, tá difícil, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Aí ele recebe o conselho de Deus. Vai orar, né? Vai orar. Vai buscar o Senhor, vai ler a palavra, que inclusive, né? A nossa irmã Larissa aqui postou ali um cafezinho, postou ali a Bíblia e escreveu, deixando o pecado da preguiça e refugiando na palavra. Glória a Deus, irmã Larissa. É isso, minha irmã. É assim que a gente faz, de se autodisciplinando, né? Porque a autodisciplina a gente pode fazer, né? Eu vou criar minha agenda. A minha agenda, o meu principal que eu quero encontrar é o Senhor e a palavra dele. Então, nós temos que nos disciplinar, né? A própria Larissa escreveu, quando admito, ele já convence na hora. É uma pergunta. Quando admito, ele já convence na hora ou pode levar algum tempo? Larissa, isso é muito individual seu com Deus. Às vezes pode ser instantâneo, ou às vezes Deus ainda quer trabalhar no meu e no seu coração. Então, eu falo por mim, né, particularmente, eu tenho pecados meus que demora e que eu preciso fazer jejum e oração. Eu preciso fazer práticas de jejum, sabe? Quando eu vejo, igual eu falei pra minha prima, pra Fabiola, e ontem ela veio até falar comigo lá no encontro. Eu falei, prima do céu, eu acho que eu tô precisando fazer um jejum de água com gás. Eu tô muito viciadinha em água com gás. Então, eu sou muito atenta, assim, a coisas que eu começo a querer muito, entendeu? Pra essa coisa não tomar o lugar de Deus e me tornar escrava daquilo, né? Aí tá. Aí passou, tal, aí ontem ela veio falar comigo, prima, e ela me deu um discernimento, né? Ela teve um discernimento do Senhor e veio falar comigo, prima, eu acho que não é vício, não. Eu acho que é porque você tá praticando bastante jejum e o seu corpo tá pedindo uma hidratação, tá pedindo alguma coisa assim, né? Aí eu falei assim, eu concordei com ela ali e falei, pode ser, né? Pode ser isso mesmo. Mas
eu vou ter a resposta, de fato, no Senhor, né? No Senhor. Olha aqui, a Lucimara escreveu: o arrependimento causa mudança, diferente disso é só o remorso. É verdade, Lu, é verdade. Se houver arrependimento genuíno causado pelo Espírito Santo, né, é uma ação do Espírito, há uma mudança e abandono do pecado. Mas se não há, se a gente continua pecando, é sinal que ainda o Espírito Santo não nos convenceu. Porque a evidência do convencimento do Espírito Santo e do arrependimento é a mudança daquela atitude. Se eu fazia, eu não vou fazer mais, né? Igual o Paulo fala, se roubava, não rouba mais, né? Se furtava, não furte mais, que ele tá explicando lá. A Larissa escreveu aqui, a irmã Helena escreveu amém, e a irmã Larissa escreveu, eu estou assim, tenho uns pecados aqui que estou bem triste com ele e não sai de mim. Hoje comecei um jejum porque está me incomodando demais. Amém, minha irmã. Amém. E o Senhor vai te libertar. Entendeu? Glória a Deus, porque você já identificou. Isso já é a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não identificar e não trazer essa tristeza no seu coração e essa disposição para mudar, não há, né, possibilidade de mudança. Então, fique feliz, irmã Larissa, porque o Senhor, ele está agindo, né? Só de você ter identificado e ter sido incomodada, isso é uma evidência que o Espírito Santo está agindo na sua vida. E fique feliz por isso, porque ele quer te libertar. Glória a Deus, eu fico muito feliz quando eu identifico. Lógico, não muito feliz porque eu tô pecando, mas eu fico muito feliz quando eu percebo que o Espírito Santo tá me incomodando com aquilo, porque eu falo, o Espírito Santo está falando comigo e eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Terceiro, né? Viva separada do sistema do pecado. Noé, ele não se misturou com a corrupção ao redor dele. Ele pregava o evangelho para todos, mas ele não se misturava com o comportamento, né, daquelas pessoas. Ele não se misturava ali com o que aquelas pessoas faziam, falavam. Então, se eu e você quiser ser poupada, nós precisamos escolher andar com Deus diariamente e não seguir a multidão, né? Quem quiser ser poupada precisa escolher andar com Deus e não seguir a multidão, não seguir o padrão deste mundo, né? Ontem, eu não sei o que eu tava falando sobre namorar cedo. A gente tava vindo embora e aí eu estava no carro e eu falei, nossa, olha lá, a minha sobrinha tem 13 anos apenas, já está namorando. E eu falei, 13 anos é uma criança, 13 anos não tem condições de namorar, né? Não tem. E aí meu marido falou assim, amor, mas isso aí tá normal no mundo hoje. Eu falei assim, amor, tá normal, mas não é normal. Não é normal. A gente não pode se conformar com esse mundo, com essa modinha que todo mundo tá caindo aí. Então a pergunta para mim, para você é, eu e você estamos vivendo como Noé ou como a geração que foi destruída, né? E a gente chega à conclusão de que Deus ainda dá tempo para o arrependimento. Hoje nós entendemos algumas coisas aqui, nesse versículo, apenas nesse versículo 7 de Gênesis 6, que o juízo de Deus, ele não vem sem aviso. Aprendemos também que a paciência dele é grande, mas ela não é infinita. E nós entendemos que quem anda com Deus está seguro, mas quem persiste no pecado enfrentará as consequências. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo que o Senhor chama eu e você para se arrepender, mudar o nosso caminho e andar com Deus antes que seja tarde. Então eu e você não vamos ignorar esses sinais. Deus está nos chamando para caminhar certo. Vamos orar agora? Ore aí no seu lugar, peça para Deus te mostrar áreas da sua vida que precisam de arrependimento. Amém? E depois eu vou passar um desafio. O desafio de hoje é esse: ore, peça para Deus te mostrar, né, áreas que precisam de arrependimento. E depois você vai ler 2 Pedro 3:9, que fala sobre a paciência de Deus e o seu desejo que ninguém pereça. 2 Pedro 3:9. Quem puder colocar aqui para mim também, para já ficar registrado esse versículo. 2 Pedro 3:9. Então ali vai falar sobre a paciência de Deus, né? E o desejo que ninguém pereça.
Nós vamos orar encerrando e amanhã nós vamos continuar Gênesis capítulo 6, versículo 8, que vai falar sobre a graça de Deus em meu juízo. Olha só, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quando ele está ainda julgando, a graça dele ainda se manifesta. Ó, 2 Pedro 3,9, obrigada, Dei. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém, irmã Lúcia? Vai com Deus, minha irmã. Deus abençoe. Então vamos orar. Ore, minha irmã, do fundo do seu coração. Peça para Deus, Deus esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha mente, esquadrinha o meu comportamento. Me mostra, Senhor. Me mostra. O Senhor me deu um alerta hoje. Me mostra. Eu não quero chegar no limite da sua paciência. Eu não quero estourar o limite da sua paciência, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda. Ora aí no seu lugar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos gratas a Ti por essa palavra tão maravilhosa, onde o Senhor trouxe tanto entendimento ao nosso coração, à nossa vida, Pai. Ó Senhor, nós necessitamos da Tua graça. Espírito Santo de Deus, nós necessitamos de Ti. Espírito Santo, esquadrinha a nossa mente, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha a nossa alma, esquadrinha o nosso comportamento, esquadrinha as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras. Esquadrinha os nossos pensamentos, Espírito Santo, e nos mostra, traga o arrependimento genuíno para que nós possamos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, nossos esposos nas tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor também venha esquadrinhar o coração deles e que o Senhor também venha revelar para eles aquilo que eles precisam se arrepender, aquilo que eles precisam mudar. Espírito Santo de Deus, eu coloque agora a sua família, minha irmã, nas mãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu coloco o meu esposo nas tuas mãos, a minha filha Lohana, o meu genro Guilherme, o Davi nas tuas mãos, a minha mãe, o meu pai, os meus 2 irmãos, a geração ali do meu irmão Ademir, a geração ali do meu irmão Adalberto, a Ana Paula, o Benício, a Brendinha, a Rainara, o Vinícius. Pai, em nome de Jesus, visita a minha família, visita meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas. Senhor, eu coloco todos diante do Senhor e peço que o Senhor, Espírito Santo, traga arrependimento, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, representando a mim, mas também representando toda a minha família. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos salva. Em nome de Jesus, que esses alertas que o Senhor tem nos dado, Pai, venha trazer arrependimento genuíno e abandono do pecado. Que haja purificação diária na nossa vida, Pai. Obrigado por essa palavra que nos tocou. Obrigado por essa palavra que nos alertou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Se você hoje ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entregue a sua vida para Cristo. Angelita, mas essa mensagem falou muito comigo. Eu quero mudar. Como que eu faço? Faça uma oração aí no seu lugar, pedindo para Jesus entrar na sua vida e ser o Senhor e Salvador da sua vida. Peça para Jesus, para Deus perdoar os seus pecados e chame Jesus, venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais viver nessa vida de pecado, eu quero que o teu Espírito me convença, que o teu Espírito me conduza. E escreve meu nome no livro da vida e que eu possa me tornar filho, que eu possa me reconciliar com o Senhor. E se você fizer essa oração, coloca seu nome aqui abaixo. E se você quiser estudar no Clube da Bíblia conosco, eu vou deixar o link aqui abaixo. É só você entrar e nos encontrar às 7h30 da manhã, horário de Brasília, todos os dias de segunda a sábado. E nós estamos aqui estudando a palavra. Amém? Minhas irmãs, mais um dia a gente termina o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar o que Deus falou com você. Se você gostaria, pode abrir o seu microfone. Ninguém? Não estão podendo? Ninguém quer falar, fazer um comentário sobre o que Deus falou com você hoje?
Eu gosto tanto quando vocês participam. Me acrescenta tanto. Me faz pensar. Ninguém quer colaborar? Amém? Então, glória a Deus. Nós encerramos aqui e estaremos aqui amanhã, se Deus assim nos permitir. Abriram. Quem abriu o microfone? André. Ô, minha irmã, glória a Deus. André, eu deixo, antes de você falar, eu deixei a sua agendinha que você ganhou com a Lohana. Alô? Não. Não precisava, obrigada. A Lohana vai entregar para você. Tá falhando. Tá certo. A minha internet tá falhando. Já faz um tempinho que eu tô querendo entrar. Daí, hoje eu tinha me preparado para entrar às 7h30 da manhã, certinho. Mas foram acontecendo tantas coisas que eu falei assim, gente, ele não pode ser só inimigo, né? E eu não sei qual foi a irmã que falou que tem um pecado que está me incomodando. E já faz um tempo que eu estou em oração. E daí eu peguei e pensei, não, nem que eu entre atrasada, hoje eu tenho que entrar. E foi uma bênção, porque eu entrei justamente no momento que você estava dizendo. Se tudo aparece para você, se é a televisão que você liga, se é uma palavra que vem, se é um estudo bíblico, se é uma música, porque o Espírito Santo está te mostrando. Daí eu pensei, não, o Espírito Santo está me mostrando hoje. E eu estou pedindo para ele tem uma semana. E para a honra e glória do Senhor, agora vou me colocar nos pés dele e eu creio que eu vou ser liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, minha irmã, por dar esse testemunho e participar. Nós todas, minhas irmãs, estamos no mesmo barco. Nós todas temos pecados que precisamos confessar, que precisamos identificar. Mas nós só podemos alcançar essa graça quando nós vamos compreendendo como a palavra de Deus funciona. E nós podemos perceber o quão precioso vai se tornando esse grupo, né, de estudo, esse comprometimento que nós temos, porque nós vamos crescendo todos os dias. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mais alguém quer falar ou a gente encerra? Fabiola abriu o microfone. Glória a Deus. Glória a Deus por esse estudo. Eu não estava podendo falar que eu estava dirigindo, mas Deus é maravilhoso. E quando Ele quer falar, Ele fala mesmo. E hoje o estudo falou muito comigo e testificou toda a palavra de ontem à noite. A palavra do Senhor. Em buscar mais a presença de Deus, em estar mais aos pés do Senhor. E glória a Deus, que o Senhor venha mesmo nos fortalecer a cada dia, que nós possamos mesmo crescer espiritualmente, fazendo a vontade do Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha prima. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo, a gente precisa estar mais e mais aos pés do Senhor. Prima, dá uma palhinha aqui só para as irmãs, para ficar registrado o que você ontem viu lá na celebração dos 50 anos de casado dos meus pais. Conta aqui o que pulsou no seu coração aí. Só um pouquinho, só o que você recebeu do Senhor lá ontem. Amém. Eu estou aqui fora, eu não sei se o áudio vai estar muito bom, porque está ventando. Mas foi maravilhoso, foi tremendo. Eu vi o agir mesmo de Deus e vi que Deus fez grandes coisas lá, em cada coração. E como é bom a gente buscar o Senhor, que veio muito aquela promessa, tu e tua casa será salvo. Amém. E eu vi Deus cumprindo essa promessa nas nossas vidas, na sua vida, minha prima, na vida dos seus pais. Amém. Eu creio que tudo que a gente tem pedido, a sua mãezinha, sabe? Eu vi o Senhor alcançando o Ademir, Amém. em nome de Jesus. Amém. Eu vi mesmo grandes coisas, que assim, aos olhos natural, a gente não viu, mas Sim. aos olhos espiritual, eu vi muito, Deus agindo muito. E outra coisa que foi tremendo para mim, eu orei que o Senhor ia levar quem Ele quisesse que estivesse lá. A mesma oração, sabe? Eu fiz. E foi tão
A mesma oração, você testificou e depois Deus, eu tô até arrepiando, Deus foi fazendo e me mostrando. Você Sim. orou, eu nem acreditei a hora que eu vi meu sobrinho lá, o Felipe. Felipe, Ele você tá viu? separado da esposa, mas eu creio que Deus está fazendo, Glória sabe? a Porque Deus. por ele não tinha separado, a Fátima me falou. Mas ela que quis separar. Ah, Mas eu creio que aquilo que você falou, que os nossos casamentos vai ser casamento sólido, né? Até que a morte separe. E eu vi Deus fazendo isso em toda a nossa família, para amém. honra e glória do Senhor. E mais coisa, né? Porque depois a gente vai ver, ainda falei para minha mãe, a gente ainda vai ver o resultado dessa comunhão. E vai ser grande, viu, Gê? É Amém. grande que Deus fez, Deus está fazendo e vai continuar fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Para honra Amém. e glória do Senhor. Amém. Obrigada, Amém. obrigada, minha prima, por toda a sua colaboração, por aquele pastor maravilhoso que você ajudou ali a agendar. Que pastor, assim, jovem, um pastor que, assim, ele entendeu ali o que Deus queria fazer ali e ele deixou-se ser usado pelo Senhor. Nossa, foi assim, tremendo. Tudo aconteceu conforme o Senhor queria mesmo. E depois ele veio falar algo que para mim foi profético, né? Ele falou, Angelita, como eu senti a presença de Deus aqui. Você não tem noção de como eu senti a presença de Deus aqui. Você é uma mulher de Deus e através da sua vida foi levantado um altar aqui para o Senhor. E você não sabe o que isso significa agora, mas você vai colher todos os frutos. Eu falei assim, amém, pastor, amém. E assim, cada vez que eu lembro das palavras que ele me falou ali, o meu coração se regozija, sabe? Assim, parece que é uma esperança, é uma força tão grande. E foi maravilhoso. Eu não vejo a hora do vídeo ficar pronto pra gente postar isso e mostrar pro mundo, né? Que nós precisamos honrar e principalmente profetizar na vida dos nossos filhos. Aquele momento que ele fez, onde ele reuniu todos os pais e para colocar a mão sobre os seus filhos e abençoar os seus filhos ali, foi um momento profético ali. Foi lindo de ver aquilo, maravilhoso. Glória a Deus. Filho, pai abençoando filho. Nossa, eu pude abençoar minha filha, meu neto. Foi maravilhoso aquilo. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Eu tô assim com o coração extasiado mesmo. Amém? Nia, você abriu o microfone, você Amém, quer... glória a Deus. Eu creio que todos foram impactados. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O Adri escreveu aqui, reconhecer o pecado e se arrepender e dar fruto de arrependimento. Eu creio que Deus nos perdoa, pois ele prefere nos perdoar a nos perder. Por isso cabe a nós dar fruto de arrependimento e não pecar mais, pois acredito também que a paciência de Deus também tem limite, como temos aprendido. Deus tem dado um tempo de arrependimento, verdade, minha irmã? A irmã Lourdes precisou sair, a Pam escreveu amém, e a Adri escreveu as coisas espirituais se discernem espiritualmente, glória a Deus, Jesus é lindo, glória a Deus. Nia, você abriu o microfone, você queria falar alguma coisa, minha irmã? Ô, Gê, desculpa, eu abri sem querer. Tranquilo, tranquilo. Então, boa noite para vocês que estão no Japão, bom dia para nós que tá aqui no Brasil, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijo grande para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.